Olá, que é fantástico! Eu sou a Jaque, sou escritora e artista, e hoje eu vim trazer para vocês o último tópico do nosso estudo sobre o conto maravilhoso que a gente está seguindo aqui, esse livro do Vladimir Propio, que se chama As Raízes Históricas do Conto Maravilhoso. E eu venho desde o começo do ano estudando através dele todos os temas, todas as características do conto maravilhoso e da literatura fantástica de uma forma geral. Então, para quem não viu os outros vídeos, tá aqui na playlist, na descrição. E o último tema que o autor vai abordar ele colocou aqui como sendo o tema a noiva, porque o herói ele vai fazer toda a jornada dele e no final, normalmente, ele se casa com a princesa. E essa princesa, essa noiva, né, ele fala que ela pode ser de dois tipos. Ou vai ser a noiva dócil, que é aquela que está esperando o príncipe, mais aquela princesa de contos de fadas que já está ali aguardando um príncipe para salvar ela. E tem também a princesa que vai precisar ali ser domada à força. E ele fala assim, ser domada à força, no caso seria a força mesmo. Estudando ali os ritos das tribos, quem está acompanhando até agora sabe que o Vladimir Propio ele fez um estudo baseado na cultura folclórica, né? Então, naquelas tribos, naquelas sociedades mais antigas que tinha todo um... As regras eram todas diferentes, então, nesse caso, quando se fala que a noiva tem que ser domada à força, é aquela princesa, ou no caso a filha do chefe ali da tribo, que ela não quer se casar com o príncipe, mas na tradição, na regra do jogo ali, ela tem que se casar com ele. Então, no momento que ele vai para se casar com ela, ele tem que domar essa princesa. No caso, seria colocar ela na linha, fazer com que ela siga as regras dele, que ela seja submissa a ele. E aí, no caso, aparece no conto ali esses dois tipos, como sendo a princesa dócil e a princesa que precisa ser domada, que hoje seria um conceito completamente questionável, muito errado, mas que faz parte da característica daquela sociedade, daquela época, e que está muito presente ali no conto, de diversas formas, às vezes de uma forma um pouco mais implícita, ou como a gente vê às vezes nos filmes de comédia, como no Shrek, que a princesa também não é aquela princesa padrãozinho. Então, no caso, a Fiona ela entraria nesse segundo tipo de princesa, que é aquela que precisa ser domada, porque ela nunca ia se casar com aquele príncipe loiro e que todo mundo acha que é o mais bonito, que é o mais padrãozinho, porque ela não tem esse padrão, né? E aí, dentro dessa temática aqui das princesas, ele ainda entra na questão da marcação do herói, que no momento que o herói chega pra salvar a princesa, ou que ele chega ali pra resgatar ela, pra tirar ela do cativeiro, enfim, as várias situações que a gente já viu aqui, ou a princesa ou o guardião da princesa, aquele que tá mantendo ela presa, vai, no caso, brigar com o herói ou vai ter algum tipo de contato físico ali que vai causar uma marca. Essa marca normalmente é uma cicatriz. Quando é feita pela princesa, é para que o rei ou as pessoas da tribo reconheçam o herói no momento que ele chegar na tribo com ela, para que saibam que ele é o herói dela. E quando é feito por uma terceira pessoa, ali pelo um guardião da princesa, um raptor dela, um vilão, no caso, é o resultado da briga que ele teve para resgatar essa princesa. Então, nos dois casos, essa marcação do herói, essa cicatriz que ele vai ter normalmente ali no rosto, que é para ficar bem evidente, é para validar a posição dele de herói na história. E para chegar nesse ponto dele ter a sua personalidade de herói validada e ele conseguir ali concluir a jornada do herói, ele vai ter que passar por várias tarefas difíceis, como o autor descreve aqui no livro dele. E essas tarefas difíceis, elas são os testes, né,
além daqueles testes que ele já passou na floresta, na casa da Babi H lá, da bruxa da floresta, os testes da Casa Grande, todos os testes de iniciação e depois os testes da vida adulta, ele ainda vai passar por outros testes para comprovar que ele merece casar com aquela princesa e que ele tem o que é necessário para tomar aquela princesa por esposa, né, ali naquela tribo. Então, algumas das etapas aqui dessas tarefas difíceis vai ser primeiro a convocação desse herói, que é quando o rei ali, ou o líder da tribo anuncia que essa princesa está perdida, precisa ser encontrada, ou que existe uma tarefa ali que vai resultar no casamento com a princesa. Então tem essa convocação, que é o anúncio de que tem uma tarefa difícil que precisa ser feita para validar o herói. E em seguida tem a promessa do casamento ou da morte, porque no caso, quando o herói sai para poder resgatar essa princesa ou para poder comprovar que ele merece casar com ela, ele vai fazer uma tarefa que é realmente difícil, que pode resultar na morte dele. Ou, se ele falhar na tarefa, o rei vai matar ele. Porque ou ele sai da tarefa vitorioso, ou ele vai sair dessa tarefa morto. Não tem outra opção. Em seguida tem o resgate da princesa, que é quando o príncipe passa por essa primeira tarefa, encontra a princesa, e aí é que aparece uma característica que é própria da literatura fantástica, que é a diferenciação entre um indivíduo magicamente preparado e os meros mortais que não têm essa capacidade mágica, que não vai ter ali um objeto mágico, que não vai ter a ajuda de um ser mágico, de um guia mágico, para poder concluir essa tarefa. E aqui é que vai se destacar realmente o herói. É que vai definir quem que vai ser o herói da história. Porque se a pessoa, um príncipe ou um guerreiro, quem quer que seja, não tem essa qualidade mágica, ele não vai passar por essa tarefa. Ele não vai concluir a tarefa, ele não vai ser considerado apto para casar com essa princesa. E é nesse momento aqui do resgate que vai surgir ali, entre essas tarefas, mas normalmente no momento do resgate que aparece essa característica mágica. Em seguida ali, a gente tem também algumas características das tarefas, que pode ser quando o herói é treinado por um feiticeiro para adquirir essa tarefa, essa habilidade mágica e concluir a tarefa. E normalmente nesse momento o próprio mestre é quem vai aplicar a tarefa para comprovar que ele passou no teste. É como se fosse o professor e no final da aula o professor vai lá e passa um teste. É o que acontece nesse caso aqui, que é o próprio agente, que é o próprio mestre é que vai validar a habilidade do aluno dele ali. E por último ali tem uma característica que ele descreve como sendo sogro hostil. E ele fala assim que normalmente aparece ali o sogro como ser, o rei no caso, como sendo aquela figura que precisa ser impressionada ou que precisa ser derrotada pelo herói. E ele fala que nem sempre vai ser o rei, ou no caso o sogro aqui, que vai desempenhar esse papel. Tem muitos contos que a gente está conhecendo mais recentemente que ele tem essa característica de o herói ajudar o rei, no caso, e não ser inimigo do rei. Né? Porque no caso, depois que o príncipe casa com a princesa, ele vai tomar o trono. Então, existe essa rivalidade entre o herói e o rei, porque ele vai destronar o rei no momento em que ele casa com a princesa. E é por isso que tem tantas tarefas ali, tantas coisas que ele precisa fazer para provar que ele é capaz de assumir essa posição, não só como o pretendente ali, o noivo da princesa, mas também como um rei ali apto a governar aquele território, né? Aí ele entra propriamente ali no conteúdo dessas tarefas, que ela pode ser todas essas ou uma ou duas ou apenas uma, dependendo ali do tamanho da história, né, do tipo de narrativa, se é um conto, se é uma fábula, se é um romance, uma coisa mais extensa. Aí ele vai listando que primeiro tem a busca, que é óbvio que a gente tem a busca pelo
o objeto mágico, a gente tem a busca pela princesa em si, né, que às vezes ela tá perdida, foi raptada, ela tá em cativeiro, e o herói é que tem que ir buscar ela. Depois a gente tem o que ele descreve como sendo o palácio, o jardim e a ponte. Em alguns contos, o que ele estudou aqui de contos russos, tem muito essa característica de mandar o herói construir algo da noite pro dia. Então ele tem que construir ou um jardim ou um palácio, né? E o palácio, no caso, ele descreve ele como sendo aqueles palácios lá do Reino dos Confins, que no caso ele tá nessa jornada ali da vida após a morte. Então ele vai pro Reino dos Confins, ele tem que construir um palácio lá. E também tem a questão da ponte, que é realmente essa ligação entre o Reino dos Confins e a realidade, né? O mundo real. Então, não é em todos os contos que vai aparecer isso, são alguns. Ele está estudando aqui os contos russos, porque ele é da cultura dele, mas são tarefas que. Algumas dessas coisas que o herói vai construir pode aparecer em outras narrativas aqui do Ocidente e de outros países que tem essa característica de você construir alguma coisa. A questão do jardim e do palácio, da ponte aqui, é mais uma característica lá da Rússia, né, dos contos russos, mas como a cultura está muito internacionalizada hoje, a gente tem algumas características que lembram essa questão da construção, mas não é exatamente um palácio, não é exatamente um jardim. Depois ele tem aqui a prova do alimento, porque no caso, quando o herói vai pro Reino dos Confins, ele tá morto. Ele morreu e ali ele tem que lutar para poder voltar. E aí nesse momento que ele morre, ele perde, no caso ele adquire a habilidade de continuar vivendo sem precisar comer. E aí é que vem a prova do alimento, que aí, em alguns casos, ou a bruxa má, ou o vilão ali vai obrigar ele, vai desafiar ele a comer o quanto ele conseguir para poder cumprir ali uma dessas tarefas que seria esvaziar uma mesa de comida. E como ele adquire essa habilidade lá no Reino dos Confins, ele acaba conseguindo concluir essa tarefa porque ele não tem essa necessidade de comer. Ele acaba ali comendo. É uma coisa que aparece lá no João e Maria. No João e Maria, que os meninos são levados para casa de doce lá e eles têm que comer o máximo que eles conseguem. Tem um pouco a ver com essa prova do alimento aqui. Depois a gente tem aqui a questão das competências do herói, que é alguma tarefa que o próprio rei ou alguém vai impor a ele para ele vai provar que ele tem as capacidades que ele vai precisar na próxima etapa ou para o cargo que ele vai ocupar ali, se no caso ele for ocupar o cargo de rei, por exemplo. E por último tem a prova da noite de núpcias. Sim, lembra que a gente falou lá da noiva que tinha que ser domada? Então é aqui que entra essa questão. No caso, o autor citou vários casos em que, alguns contos na verdade, em que o herói, depois de se casar, ele era morto pela própria noiva, porque ela não queria se casar com ele. Então, é considerado também como uma dessas tarefas o herói sobreviver à noite de núpcias, né? Que é conseguir ali ou convencer aquela princesa de que eles vão ficar casados ou alguma coisa ele tem que fazer ali. E normalmente nesse momento também aparece ali um objeto mágico, que é o que vai ajudar ele a, no caso, domar essa princesa. Então isso também é considerado uma das tarefas do herói, que é sobreviver à noite de núpcias. E por último ali a gente tem a entronização do herói, que é um capítulo que o autor reservou para falar mais da questão do objetivo desse herói, na verdade. Porque a gente está falando da jornada do herói, e não falou ainda da questão do objetivo, para onde que ele está indo, que jornada que é essa, né? Então, no caso, ele fala aqui que o herói ele vai ou matar o rei e ocupar o lugar dele, ou ele vai substituir o rei por conta da velhice. Então, existem esses dois casos, e aí que a gente volta naquele ponto do sogro hostil. Quando é um sogro hostil, o rei é o sogro hostil, ele vai, no caso, ser morto pelo herói,
e o herói vai ocupar o trono. E no caso, quando o vilão é outro personagem, o herói vai se juntar ao rei para poder combater esse vilão, e depois ele substitui o rei, porque no caso ele se provou mais capaz do que o rei, então ele merece aquele trono e ele que vai governar dali em diante. Então, nesse capítulo, gente, é basicamente isso. Finalizando aqui as questões ali das características, né, do conto maravilhoso, do conto fantástico. E eu vou fazer mais um vídeo ainda concluindo tudo isso, falando de uma forma geral desse livro, que é muito denso e é muito complexo e tem muito conteúdo bom para quem quer estudar. Então, a gente se vê no próximo vídeo e eu vou concluir aqui esse assunto com vocês.